Paz do Senhor, igreja, paz do Senhor, irmãos. Eu quero fazer aqui uma análise sobre a revelação que o Senhor me deu a respeito de Débora Miranda, também o Davi Neto e Lorival de Almeida e a dona Ereni Miranda. Glórias a Deus. Irmão, na revelação que eu contei aqui, tem um vídeo gravado sobre o encontro que eu havia tido com Débora e Ereni Miranda. Irmãos, eu contei o vídeo tá aí no meu canal, e depois que eu falei aquele vídeo, eu fiquei preocupado, irmão. A revelação sobre Débora me preocupou. Todos os eventos que aconteceram na revelação, o mais preocupante foi o caso de Débora Miranda. Deus me mostrou a irmã Ereni Miranda. Lembra que eu falei, eu perguntava: Ereni, você está morena? Por que você está morena? O sol te queimou? Lembra você que assistiu o vídeo? Se não assistiu, assista. Onde eu falo isso, eu pergunto para Ereni: Ereni, você está morena? Por que você está morena? O sol te queimou? E depois eu fui entender que essa questão, inclusive, está na Bíblia, não é? Lá no livro de Eclesiastes, né? Quando o noivo pergunta para a noiva por que ela está morena, e ela dizia: o sol do deserto me queimou, por isso eu estou morena. Então, o entendimento ali, irmãos, é que representa lutas, provas, a que foi submetida a nossa irmã Ereni. Por isso ela estava morena, e eu perguntava por que ela estava morena, e perguntava se o sol havia queimado. Então, com o fundamento bíblico, a gente pode dizer que aquilo refere-se a provas, lutas que a irmã Ereni está enfrentando. Isso representa o sol do deserto queimando o crente no mundo espiritual, né? Provas, lutas, enfim. O outro ponto que me chamou a atenção na revelação, irmãos, é o Senhor falar para mim que o Davi Neto iria prosperar no seu intento. Eu achei isso impressionante. O Senhor dizia no sonho que Davi Miranda Neto, ele iria prosperar nos seus intentos. E eu achei isso incrível, porque o Senhor vai permitir, o Senhor me fez entender isso. Ele vai permitir o Davi Neto fazer o que ele quiser. Vai permitir. O Davi Neto vai acabar com essa doutrina, vai colocar a doutrina que ele pensa, não é? A forma que ele acha, essa doutrina da graça que ele acha e tal. Vai tirar os costumes que ele diz que vai tirar, que ele acha que é costumes e tal. Essa confusãozinha dele, esse mundinho dele lá, ele vai instalar na igreja Deus e Amor. Toda essa heresia dele, ele vai instalar, já está instalando na Deus e Amor. Ninguém vai resisti-lo, porque ele é o diretor supremo. Ninguém vai resisti-lo. E aí aqueles que tentar resisti-lo será expulso, simplesmente. E aí o Senhor me disse que o Davi Neto vai prosperar. Ele vai prosperar no seu projeto, no seu intento, nas suas mudanças. Ele vai prosperar. O que é triste, mas é o que o Senhor falou. Eu não posso voltar atrás. E o Senhor vai depois tratar com Davi Neto, mas ele vai prosperar. Ele terá tempos e tempos para isso. Agora, o mais chocante dessa revelação é quando o Senhor falava com Débora e gritava pelo nome dela e dizendo que amava a Débora. E ele chorava, Deus me usava chorando, dizendo que amava Débora. E dizia para ela que ela voltasse a ser o que ela era. E no próprio sonho eu entendia que o Senhor estava falando das pinturas, maquiagens, pintura de cabelo. O Senhor estava falando disso na vida dela, que ela abandonasse isso, abandonasse a pintura de cabelo, as maquiagens, o uso de pendentes, entende, de joias. E o Senhor falava sobre isso, sobre as vaidades mundanas
que estavam sobre ela, e o Senhor, chorando, o Senhor me usava, dizendo: eu te amo, Débora, volte a ser o que você era. O mais chocante dessa revelação, irmãos, é o final. Quando o Senhor me usa e diz para ela: aquela casa é minha. E o Senhor dizia na revelação: não importa, Débora, o que você seja, não importa se você é presidente, não importa se você é cantora, não importa. O que Deus estava cobrando era fidelidade. Não importa títulos, e ela é presidente, ela é cantora. E o Senhor dizia isso na revelação, chorando, me usando, dizia que não importava a posição dela, não importava os títulos dela. O que o Senhor queria era fidelidade, para que ela pudesse entrar no reino. E ele chorava, gritando o nome de Débora. E aí, irmão, para o final, o Senhor dizia: aquela casa é minha, sobe naquele altar e prega a minha palavra. Mas ela não é pregadora, ela não já está pregando. Mas o Senhor disse: prega a minha palavra. Se ele está dizendo prega a minha palavra, é porque está faltando algo que o Senhor quer que ela fale, e ela não está falando nem fazendo. E aí o Senhor dizia: sobe naquele altar, prega a minha palavra. Mas ao mesmo tempo, o Senhor me corta no próprio sonho e diz no meu íntimo, no meu interior, o Senhor fala comigo e diz: ela não fará isso, ela não fará isso. Irmãos, é aqui a parte que eu estou falando com os irmãos, que é a parte pior. Porque se o Senhor está dizendo que Débora não fará o que ele está ordenando, o Senhor está dizendo que ela não vai deixar de pintar os cabelos, de usar maquiagem, de usar os pendentes, que ela não vai deixar as vaidades mundanas. É isso que o Senhor está dizendo. Ela não vai fazer isso. Tudo que o Senhor falou ali no sonho, para ela abandonar e para ela pregar a verdadeira palavra, a doutrina que Ele quer que ela pregue. Então o Senhor dizia para mim, e parava a minha profecia, e dizia: ela não vai fazer isso. Irmãos, se ela não vai fazer isso, e o Senhor havia dito: olha, a tua mãe poderá fazer o teu enterro. A tua mãe poderá fazer o teu enterro. Lembra que o Senhor falou isso no vídeo que eu gravei? Então, se ela não fará o que o Senhor está mandando, essa mulher será salva, irmão. Não está posto aí, irmão, uma condenação para esta mulher? Não está posto aí um risco muito grande? E o Senhor disse: ela não fará. Se ela não fará, se ela não obedecerá, irmãos, ela alcançará o reino. Após sua morte, ela entrará no reino. Se ela não vai obedecer, se ela não vai se render ao Senhor, o Senhor disse que ela não vai. Então, irmão, subliminarmente está posto aí uma condenação para esta mulher. Se ela morre sem obedecer ao Senhor, e qualquer um que morre fora da palavra, que não se enquadra na palavra do Senhor, qualquer um. E olha que o Senhor dizia: não importa os teus títulos, não importa se tu é presidente, não importa se tu é cantora. O Senhor dizia: volta e faz, seja aquilo que eu quero que você seja, seja aquilo que você era. E o Senhor disse para mim que ela não fará. Se ela não fará, irmãos, e se ela pode morrer, inclusive antes da mãe dela, por causa de rebeldia, e se ela morre na condição que ela está, de rebelde, não está posto aí que esta mulher será condenada? Esta palavra que o Senhor disse para mim, ela não fará, ela não vai obedecer. O que é que o Senhor está dizendo? Que esta pessoa vai perecer no pecado, e esta pessoa não herdará o reino. Irmão, esta foi a parte que depois eu fiquei pensando, eu fiquei imaginando, eu fiquei batendo cabeça. Ela não vai fazer, ela não vai obedecer, ela não vai recuar, ela não vai retroagir dos seus pecados, abandonar o seu pecado para fazer a vontade dele. O que é isso? A condição que ele diz que Lorival já está por causa de pecado, porque foi rebelde, porque depenou as ovelhas, maltratou as ovelhas. É isso que o Senhor falou, não é? Começou a mudar a doutrina, maltratou as ovelhas, depenou as ovelhas, e o Senhor pôs a mão sobre ele, pôs ele numa cadeira e disse que da cadeira ele morreria. E agora está dizendo que Débora está em pecado diante dele por causa das suas vaidades e por causa da palavra que ela não prega. Está caindo no mesmo pecado do marido.
e o filho também, e o Senhor disse que ela não recuaria. Isso significa que se Débora morre na condição que está, ela não pode herdar o reino. O marido está tendo tempo para refletir sobre Deus, sobre santificação e se converter, ainda vivo, mesmo na cadeira. O filho, o Senhor disse que ele vai prosperar no seu erro. E Débora, o Senhor disse, ela não recuará. Essa é a minha preocupação, irmãos. Essa é a minha preocupação nessa revelação. Se ela não vai recuar, significa que ela vai perecer no pecado. E se perecer desta forma, ela não pode herdar o reino. Ela não pode entrar. Ela não pode ser salva. É nisso que eu fiquei batendo cabeça. E o Senhor disse que ela não vai recuar, ela não vai recuar. Ela não vai voltar atrás, ela não vai abandonar. E aí, irmãos, eu fui entender por que o Senhor chorava. Por que do choro? Por que o Senhor chorava e dizia eu te amo? E no final da revelação ele disse para mim que ela não faria o que ele estava pedindo, o que ele estava mandando. Então eu fui entender o porquê do choro. O choro era exatamente por isso que Débora não recuaria. É como se Deus já estivesse lamentando a perda. O Senhor lamenta que ela não lhe obedeça. O Senhor lamenta que ela tenha que perecer. É isso, porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Então o Senhor lamentava já a perda dela. Tá, irmãos? Eu fui entender por quê. Porque todas as pinturas, joias, cabelo, cortes, enfim, todo tipo de vaidade a que ela se submete. E o Senhor gritava, dizendo que a amava, mas queria que ela mudasse. Então o Senhor já estava chorando, lamentando pela alma dela. O Senhor já estava lamentando pela alma de Débora. E para o final ele disse para mim, ela não fará, ela não vai obedecer. Daí o porquê Cristo, o Espírito Santo chorava. É por isso, porque o Espírito Santo não tem prazer na morte do ímpio. Antes, ele quer que o ímpio se converta e viva a vida eterna. É por isso que ele chorava. E eu entendi isso depois. É por isso que o Senhor chorava pedindo para Débora voltar. Ele sabe que ela não voltará. Ela não recuará. Ela não obedecerá. Então, irmãos, essa foi a minha preocupação. Esta é a minha preocupação. Como eu queria que ela recuasse. Como eu queria que ela entrasse pela porta e obedecesse ao Senhor. Mas esse é um fim para todos aqueles que não obedecem. Porque a Bíblia diz em Hebreus 5:9, ele se tornou a causa da salvação para quem? Só para aqueles que lhe obedecem. A causa da salvação é só para aqueles que lhe obedecem. Se eu não obedeço, não me rendo à sua palavra, às suas ordens, eu não posso herdar o reino. E é isso que agora eu, analisando, vejo esse final ruim para a nossa irmã Débora. Ah, como eu queria que ela recuasse, que ela voltasse atrás, que ela abandonasse tudo, tá? E fosse aquilo que o Senhor quer que ela seja. Ah, como eu queria. Ah, como o Senhor quer que isso ocorra. Mas o Senhor, na sua onisciência, sabe que ela não fará, ela não recuará, ela não voltará atrás. É lamentável. É lamentável. Deus abençoe a todos, irmãos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo.